Boa noite, investidores. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre Via Varejo. Vamos falar um pouco sobre a empresa e principalmente sobre o seu resultado do segundo trimestre que acabou de sair essa semana, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, para quem não está inscrito, por favor, se inscreve no canal, dá um like e vamos lá. Pessoal, então a Via Varejo, ela surgiu em 2009 com uma fusão da Ponto Frio e das Casas Bahia, tá? E a Ponto Frio e Casas Bahia são empresas tradicionais do comércio varejista brasileiro, atuando aí desde 1950, tá bom? Então, que até vale uma coisa importante, né? Falar sobre a importância das Casas Bahia no Brasil, né? A Casa Bahia é controlada pela família Klein. Ela foi uma empresa que inovou o modelo do varejo no Brasil com a criação do carnê. A grande sacada naquele momento foi que para fazer o consumidor comprar mais, você tinha que dar para ele uma maneira de comprar aquele produto com uma parcela que cabesse no bolso dele. E nesse momento a empresa Casas Bahia criou o carnê, né? Então, e aí você consegue, o consumidor naquela época conseguia, hoje ainda consegue, tem um crediário, tem diversas modalidades hoje diferentes, mas conseguia comprar aquele produto de maneira parcelada, em parcelas que ele conseguia arcar, tá? Então, hoje a Via Varejo é uma das maiores empresas do varejo de eletrônicos do Brasil, ela tem mais de 21,6 milhões de clientes no Brasil inteiro que compram o seu e-commerce, tá? E ela opera esse e-commerce tanto pelos sites da Casas Bahia mesmo, do Ponto Frio e da Extra.com. Além disso, ela tem uma rede de mais de 1.000 lojas físicas, tá bom? Que é das redes tanto Casas Bahia quanto do Ponto Frio, e 26 centros de distribuição que ela usa para abastecer toda essa rede de loja e fazer a distribuição do e-commerce dela, tá bom? Por fim, ela tem também 120 mini-hubs. O que são mini-hubs? Mini-hubs é um modelo que outras empresas do setor já usam. Quando ela usa uma loja dela, uma loja física dela, como centro de distribuição para fazer o que a gente chama do last mile, tá? Então, a gente chama isso também de modelo de shipping from store, mas o last mile, então, a gente fala quando a pessoa, o trecho final do produto, né? Então, são lojas que estão mais perto dos centros consumidores, elas estão mais perto do consumidor, então isso gera uma diminuição no tempo de entrega para aquele consumidor. É um modelo bastante atrativo que as empresas no mundo inteiro têm usado para melhorar os tempos de entrega do seu e-commerce e a experiência de usuário, tá bom? Além disso, a empresa ela fez algumas aquisições recentemente. Então, ela fez a aquisição de uma empresa de logística chamada ASAPlog, tá? Então, uma empresa também que aí focando nessa, vamos dizer assim, uma questão da logística, tá? Que é um dos principais pontos para as empresas de varejo de eletrônicos, de e-commerce, né, no mundo inteiro e aqui no Brasil, é o prazo de entrega, tá? Então, quando a gente olha para as empresas no setor aqui no Brasil, tem Magazine Luiza, tem Via Varejo, tem B2W, né? Principalmente tem o Mercado Livre também, que é uma empresa bem forte e grande aqui, a Amazon também crescendo, né? Uma das coisas que o consumidor leva muito em conta, qual é? Claro, preço do produto, em primeiro lugar, acaba sendo, e na maioria dos sites, o preço acaba sendo bem competitivo, às vezes não tem muita diferença, e o custo do frete e o tempo que demora para entregar. As pessoas, os consumidores no geral, têm a tendência a querer receber os produtos o mais rápido possível, né? Nós, seres humanos, temos uma natureza imediatista, queremos recompensas imediatas, né? Então, e as empresas, elas sabem muito bem disso, sabem que quem conseguir entregar o produto para o cliente no menor prazo, com o menor custo possível, é onde o cliente vai acabar comprando, né? Outra coisa que a Via Varejo fez, ela fez uma aquisição também de uma empresa de uma fintech, chama Banqui, tá? Onde também ela desenvolve soluções de crédito e algumas outras modalidades de financiamento para também agregar mais valor na sua oferta para os seus clientes, tá bom, pessoal? Então, a empresa ela fez essas aquisições tanto da ASAPlog quanto dessa Banqui para melhorar esse seu processo de digitalização, para melhorar a sua oferta de serviço, né? E ela vem desde o segundo trimestre do ano passado, quando a família Klein voltou a atuar na empresa, se modernizando e fazendo o que a gente está chamando de um processo de turnaround, né? O que é turnaround, essa palavra em inglês aí, para quem não entende muito bem, é o processo de retomada de, vamos dizer assim, turnaround é você fazer a volta, né? Então a empresa que estava, vamos dizer, embicando com seus resultados indo mal, a empresa estava indo mal, vamos dizer, melhor definição talvez, dar a volta por cima e voltar a melhorar os resultados. E a Via Varejo vem fazendo isso, investindo bastante em digitalização, em melhorar a sua experiência de usuário, né? Então, ela vem nesse processo e a compra das startups faz parte disso, tá, gente?
Então, falando um pouquinho aqui sobre o resultado do segundo trimestre, tá, pessoal? Então, acho que as ações reagiram bem ao resultado do segundo trimestre. Vou colocar aqui o gráfico para vocês da performance das ações da Via Varejo no ano. Como vocês podem ver, no ano, a Via Varejo está avançando 68%. Então, quando a empresa ela divulgou seus resultados, no dia seguinte, as ações dela fecharam uma alta de 3,4%, enquanto o Ibovespa recuou 1,6% na sessão. Então, o mercado gostou bastante do resultado da Via Varejo. Tá? Então, a gente viu, e principalmente, o principal motivo pelo qual o mercado gostou desse resultado foi pelo crescimento do segmento de online, pelas vendas de e-commerce da empresa. Tá? Então, e as vendas no e-commerce dela cresceram 279,6%. Isso é o valor do GMV, tá? Então não é a receita da Via Varejo. Então é o volume de mercadorias vendidas dela, teve esse crescimento de 279,6%, atingindo 5 bilhões de reais no trimestre, tá bom? Então crescimento bastante expressivo. A empresa já tinha apresentado alguns números antes para o mercado, já tinha indicado que o resultado ia ser muito forte, mas mesmo assim confirmando isso, né? Quando a gente olha para a receita bruta da empresa, a receita bruta total, né, considerando tudo, a receita bruta total teve uma retração da ordem de 7,8%. O que acontece? A Via Varejo tem muita loja física. Então, essas lojas físicas ficaram fechadas a maior parte do trimestre devido à pandemia e as vendas totais dela acabaram sendo impactadas, tá? Então, vamos colocar assim 3 principais destaques positivos. Então, a gente pode falar do ganho de margem bruta. Então, a empresa ganhou 3,4 pontos percentuais na sua margem bruta. O que é isso, né? As vendas online têm uma margem bruta mais alta do que as vendas em loja física. Então, quando isso ocorre, a gente está falando que a empresa tem uma melhora no seu mix. Tá bom, pessoal? Falando com as empresas, eu conversei bastante com as empresas do setor já, e a gente sabe que o retorno que a empresa tem, vamos dizer assim, né, as margens finais, margem EBITDA, né, a margem, vamos dizer, ou melhor, a margem de lucro, talvez a gente poderia colocar melhor dessa maneira, né, que a empresa tem no online e nas vendas físicas, em muitos casos são muito parecidos, tá? A diferença é que o retorno sobre o capital investido no online é muito maior pelo fato de que o ativo não é seu. Então você está recebendo uma venda, recebendo um resultado, um lucro, né? Vamos pensar em retorno sobre o ROI, né? Que você faz o cálculo ele levando em consideração o lucro líquido e o capital investido, patrimônio investido, o equity investido, né? Se a gente faz, pensando na operação do online, você não tem, a empresa não adquiriu aquele serviço, ou aquele produto, perdão. Ela não empregou capital para comprar aquele produto. O produto é de um terceiro, ela só ganhou uma tarifa, um take rate, né, uma taxa naquela transação. Então, o retorno sobre capital é muito mais alto, a margem bruta também mais alta, porque você não tem o custo daquele produto passando o seu resultado, tá bom? Então, é uma coisa que melhora o mix da empresa. Outro destaque positivo, como a gente já destacou, foi a percentual das vendas online dentro do total da empresa, que chegaram a 70% das vendas da empresa, e o controle das suas despesas aí no trimestre, despesas administrativas, que vieram quase em linha ao segundo trimestre de 2019. Tá? O que a gente pode destacar de negativo nesse resultado? Acho que a principal coisa que a gente olhou foi que a empresa teve uma queima de caixa muito forte, de 2,4 bilhões de reais no trimestre. Tá? Então, esse número, se você olhar só para o balanço da Via Varejo, você vai ter a impressão de que ela gerou caixa. Porque, além disso, ela teve um follow-on, ela captou recursos no mercado. Então, o número apresentado lá, ele mostra um crescimento no caixa, uma redução na dívida líquida. Tá? A melhor maneira de você olhar se uma empresa está gerando caixa ou não é olhar se a dívida líquida dela está aumentando ou diminuindo. Né? Então, lembrando, dívida líquida é dívida bruta menos caixas e disponibilidades de curto prazo, tá bom? Então, se isso daqui for uma conta for um valor positivo, quer dizer que a empresa tem mais dívida do que disponibilidades. Então, se a dívida líquida aumenta, a empresa está gerando menos caixa. Porque muitas vezes a gente vê o caixa da empresa aumentando, se a gente olhar só para o valor do caixa, a gente vê que aquele valor está aumentando, só que ela fez aquilo não através de geração de caixa da operação, mas captando recursos no mercado, tanto como financiamento, tanto como equity, tá? Se você olhar essas coisas independentemente, né, separadas do conjunto, como todas as coisas que a gente olha em análise de empresas, você acaba podendo ter uma impressão errada. Então, um capital financiamento por si só não é uma coisa ruim nem boa, fora de contexto, não é uma captação
com follow-on, né, que a Via Varejo acabou de fazer, tá? Então, mas é uma coisa que a gente tem que levar em conta para ver que essa empresa aqui, ela não gerou caixa, a operação dela não gerou caixa, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho para ver se ela consegue voltar a gerar caixa nos próximos trimestres, tá? E o outro número que vale destacar aqui é o prejuízo líquido. Então, o lucro líquido dela também foi negativo, um prejuízo de 176 milhões. Mesmo assim, ainda veio melhor do que no segundo trimestre do ano passado, de 274 milhões negativo. Então, a empresa ela vem conseguindo melhorar os seus resultados mesmo nesse trimestre bastante negativo. A empresa, então, ela vem conseguindo entregar esse processo de turnaround dela, vem conseguindo melhorar os resultados, está focando na estratégia de crescimento do online dela, que é o que o mercado quer ver. O mercado online aqui no Brasil é o mercado de e-commerce, marketplace. Ele teve um impulso aí pela pandemia, as pessoas começaram a comprar mais online, isso está ajudando as ações das empresas do setor nesse ano. Até a gente olha, você vê que as empresas elas estão negociando até a um prêmio do que elas negociavam historicamente, né? E isso porque o mercado ficou animado com a melhoria, vamos dizer, a aceleração do processo de digitalização do consumidor brasileiro. Então a gente vê, tem tendências, esse processo é uma tendência que vai continuar beneficiando as ações dessas empresas. O aumento da penetração, né, como consequência disso, o online tendo cada vez mais participação dentro do varejo brasileiro também vai continuar a impulsionando. Então, você olha para o mercado de varejo do Brasil como um todo, fala o Brasil tem um mercado de varejo de sei lá quantos bilhões de reais por ano, disso só uma pequena parte hoje está sendo vendida online. Então tem um potencial muito grande de crescimento, é uma tendência que faz sentido. Tá, pessoal? Então, nós aqui na Levante nós temos uma visão positiva com o setor de e-commerce, tá? Então temos bastante empresa boa nesse setor, a gente acha que tem muito boas empresas, é um setor que está em destaque, tem tendências boas, tá? O que a gente diria para vocês é para tomar muito cuidado e ser muito criterioso na hora de escolher uma ação desse setor, porque é um setor que está muito competitivo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, as ações andaram bastante, então nós como investidores é o momento de a gente analisar com mais cautela ainda, conversar com as empresas, falar com fornecedores, aí cada um olha, faz a sua diligência, o seu processo de investimento. Eu tenho a minha maneira de olhar, o Rafael tem a maneira dele, o Eduardo Guimarães tem a dele. E você começa a tomar decisões mais embasadas. Então, assim, acho que de maneira geral, quando a gente está no mercado em que a gente começa a olhar para os múltiplos do mercado como um todo e começa a achar que está um pouco mais caro, está um pouco mais esticado, não é motivo para ficar desesperado, entrar em pânico e achar que a bolsa está cara como um todo e sair vendendo. Não, é só a hora de você analisar com mais cautela ainda os seus investimentos e ter certeza de que você está no cavalo certo, tá bom? Então, vou deixar para vocês o relatório que a gente escreveu sobre a Via Varejo. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um pouquinho mais de informações, tem essas mesmas coisas que eu falei aqui e um pouquinho mais de conteúdo lá. Então, a gente coloca um gráfico ali também. Tem umas imagens que a gente pegou ali, separou para vocês, mais detalhes sobre o resultado da empresa no trimestre. Então, para quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, fica o link aqui, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Ia ser bacana também ter o feedback de vocês sobre assuntos que vocês queriam ouvir para os próximos vídeos. Então, Pedro, quero ouvir sobre tal empresa, sobre tal tema. Por favor, deixem também nos comentários as sugestões de vocês para a gente poder ir criando esse bate-bola, vamos dizer assim, né? E começar a poder trazer assuntos também que interessem a vocês que estão aqui nos assistindo no canal. Foi um grande prazer estar novamente aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Um grande abraço.